Olá, bem-vindo de volta às nossas aulas aqui no GTUSP sobre legislação tributária municipal de Campinas, mais especificamente sobre o ISS. Continuando aí, nós vamos agora entrar num tópico novo, que é sobre a base de cálculo do ISS. Né? Já comentei com você anteriormente em outro bloco, que via de regra o ISS é cobrado sobre o preço do serviço. Nós vamos ver isso aqui, o artigo 22 vai repetir isso. Só que algumas situações que estão lá no artigo 28, que também nós vamos ver, ele vai ser cobrado com um valor fixo, tá? Mas, via de regra, ele é um tributo cobrado ad valorem, quer dizer, sobre o preço do produto. Então, é isso que está dizendo o artigo 22, acompanhe lá comigo. Ele diz, artigo 22, a base de cálculo do imposto é o preço do serviço. E aí ele vai explicar melhor o que é isso. Ó, parágrafo 1º. Para os efeitos desse artigo, considera-se preço tudo que for devido em virtude da prestação do serviço, incluindo todas as importâncias, despesas acessórias, juros, acréscimos, bonificações ou outras vantagens financeiras remuneradas em dinheiro, bens, serviços ou direitos, inclusive a título de reembolso, reajustamento ou dispêndio de qualquer natureza, sem prejuízo disposto nessa seção. Ou seja, preço do serviço é tudo aquilo que o prestador receber, seja em dinheiro ou não, tá? Porque, por exemplo, pode ser que o tomador de serviço pague com a entrega de um bem? Pode. Pode ser que o prestador do serviço esteja devendo um valor para o tomador, e aí o prestador presta o serviço em troca do perdão daquela dívida? Pode. Mas aí haverá cobrança do ISS, em qualquer situação haverá cobrança do ISS normalmente. E aí, para saber a base de cálculo, vai somar o valor de todos esses bens que ele recebeu. Claro, se recebeu dinheiro, também o valor do dinheiro. Se houve o perdão da dívida, vai ser o valor do perdão da dívida, tá? Essa vai ser a base de cálculo do preço do ISS. Esse vai ser considerado o preço do serviço. Continuando. Salvo o disposto no artigo 23, mais à frente a gente vai falar do artigo 23, mas seria nesse bloco, somente poderão ser excluídos da base de cálculo do imposto os descontos ou abatimentos incondicionalmente concedidos. Aliás, o artigo 23 acho que nem vou falar, que ele é muito específico. Mas o que eu quero que você guarde é a segunda parte aqui. Ó. Somente poderão ser excluídos da base de cálculo do imposto os descontos ou abatimentos incondicionalmente concedidos. O que é isso? Descontos ou abatimentos incondicionais são aqueles que são concedidos no momento da venda da mercadoria. Eles não são concedidos por um pagamento antecipado feito pelo devedor. Como assim? Vamos lá. Existem dois tipos de descontos em contabilidade. O desconto incondicional e o desconto condicional. O desconto incondicional é aquele que é dado no momento da venda da mercadoria. Ou porque o fornecedor está levando em grande quantidade, ou porque ele chorou mesmo, ou porque ele é um cliente antigo, não importa. Dê um desconto no momento da venda, é um desconto incondicional, ok? Agora, existem também os chamados descontos condicionais. O que é isso? São aqueles descontos que são dados porque o devedor quita uma dívida adiantada. Então, por exemplo, o vendedor vendeu a mercadoria e deu um prazo de 6 meses para o cliente pagar. Aí, no mês seguinte da venda, o comprador vem no vendedor e diz o seguinte, olha, eu estou com um dinheirinho que entrou aí, você não aceita eu pagar adiantado aquela dívida e você me dá um desconto? Nesse caso, é um desconto condicional, porque não foi dado no momento da venda, tá? Então, os descontos ou abatimentos incondicionais podem ser excluídos, mas, via de regra, outros valores não. Parágrafo 3º. O valor mínimo da prestação de serviço poderá ser fixado em pauta expedida pela Secretaria Municipal de Finanças, sujeita a modificações a qualquer tempo. Então, a Secretaria Municipal de Finanças de Campinas pode estabelecer um valor mínimo da prestação de serviço. Então, se o cara prestar um serviço por um valor menor que aquele, não importa, ele vai pagar ISS sobre aquele valor mínimo, tá? Então, estabelece, por exemplo, que o valor mínimo para o serviço X é de R$1.000. Se o cara cobra 800, azar o dele, ele vai ter que pagar o ISS sobre 1.000. Isso aqui é para evitar, muitas vezes, conluios, né? Acordos aí espúrios entre o tomador e o vendedor para declarar preço menor do que o real, né? Para pagar menos imposto, ou às vezes quando o valor do serviço é de difícil apuração, por exemplo. Parágrafo 4º. Na prestação do serviço a que se refere o item 2201 da lista anexa, a base de cálculo será a parcela da receita obtida pela arrecadação do pedágio em toda a concessão da rodovia, multiplicada por um fator obtido pela divisão do trecho situado no município de Campinas pela extensão total da concessão. Esse daqui está falando no caso de administração de rodovias, lembra? Quando eu tenho uma concessionária que administra uma rodovia e ela cobra por aquilo, normalmente ela cobra, ela vai ter que pagar ISS.
E ela vai pagar o ISS em Campinas proporcional à extensão da rodovia em Campinas. É isso. Né? Se a rodovia, 2% delas estão em Campinas, ela vai pagar 2% da receita dela, vai ser tributado pelo ISS para Campinas. Tá? Continuando. Parágrafo 5º. Na prestação de serviços a que se refere o subitem 304, a base de cálculo será a parcela do valor total do respectivo serviço, multiplicado por um fator obtido pela divisão do trecho situado em Campinas, pela extensão total da ferrovia, rodovia, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, ou por um fator obtido pela divisão do número de postos existentes em Campinas pelo número total de postos da concessão. Esse aqui é parecido com a questão da rodovia, mas era lá no caso de arrendamento de ferrovia, rodovia, cabos, dutos ou condutos. Tá? Então, sei lá, tem, por exemplo, uma linha de transmissão, né, que tem a concessionária que administra aquilo, que ela leva não só energia elétrica, mas leva também fios de telefone, de TV a cabo, e as diversas empresas alugam ali o espaço, alugam como é que chama ali? O duto, né? Alugam ali a linha. Nesse caso, vai pagar em Campinas, como acontece com a rodovia, proporcionalmente ao trecho que passa em Campinas. Tá? Veja que faz bastante sentido, né? Essa questão da rodovia ou da cobrança aí, no caso de ferrovia, cabo duto, pela extensão que passa no município. Parágrafo 6º. Quando o serviço for remunerado em moeda estrangeira, a base de cálculo será obtida pela sua conversão em moeda nacional no último dia útil da ocorrência do fato gerador. Só tem que tomar cuidado com o seguinte, a exportação de serviço não é tributada, né? Mas isso não quer dizer que porque o serviço está sendo cotado em moeda estrangeira não significa que é exportado, tá certo? Por exemplo, 2 empresas brasileiras podem estabelecer o pagamento em dólar, por exemplo, né? Ou uma empresa estrangeira contrata uma empresa brasileira, mas o serviço é prestado aqui no Brasil, também não é considerado exportação, tá? Porque se for exportação não é tributado, já vimos isso. Então, quando o serviço ele for remunerado em moeda estrangeira, a base de cálculo vai ser obtida pela conversão em moeda nacional no último dia do mês da ocorrência do fato gerador, tá? Então, se o fato gerador ocorreu em abril, vai ser a taxa de câmbio do último dia de abril. Continuando. A base de cálculo dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais previstos no subitem 2101 da lista anexa, inclusive para os créditos ainda não definitivamente constituídos, compreende. Aqui está falando da receita dos oficiais de registros públicos e dos notários, né? Notário é onde se faz escrituras. Por exemplo, quer comprar um imóvel, você vai junto com o vendedor num cartório de notas, um notário. E aí vai ser feito lá a escritura. Aí você tem que registrar isso lá no cartório de registro de imóveis. São 2 coisas diferentes, né? Então o que acontece? E eles recebem por isso, você paga para isso. E eles têm que pagar ISS? Também tem que pagar ISS, tá? Então os cartorários eles também pagam ISS. E a base de cálculo vai ser o quê? Vamos lá. Primeiro, a receita dos notários e registradores, integrantes dos emolumentos, conforme a disposição da lei estadual tal, que trata dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais de registro, ou de outra lei que venha substituí-la. Então você paga os emolumentos, nem todos eles são receita, tá? Na verdade, os emolumentos têm alguns valores que são repassados para o Tribunal de Justiça, tem um fundo que eles têm que repassar, mas uma parte dos emolumentos vai para os notários e registradores, para remunerá-los. Então, aí, essa será a base de cálculo do ISS. Então, se naquele mês o cartorário lá recebeu 20 mil reais de receita, ele teve 20 mil reais de receita, ISS vai ser cobrado sobre esses 20 mil. Veja, volto a dizer, não é tudo sobre tudo que você paga, porque para o valor que você paga para o cartório, para registrar uma escritura ou para lavrar uma escritura, parte dele vai para o Tribunal de Justiça ou vai ter outras destinações, tá? Agora, aquilo que for ficar com o notário registrador, ele vai pagar ISS sobre isso. E os valores recebidos pela compensação de atos gratuitos ou pela complementação de receita mínima da serventia no mês do seu recebimento. Então, o que é isso? Quando o cartorário ele pratica um ato gratuito, por exemplo, a lei permite que pessoas de baixa renda retirem algumas certidões ou façam alguns atos no cartório sem pagar. Ou para registrar uma certidão de nascimento, você não paga, né? É um ato gratuito. Nesse caso, ele vai ter direito a receber do Estado uma remuneração por isso. Então, ele vai pagar ISS sobre isso.
ou complementação de receita mínima. O que é isso? Embora a gente tenha aquela ideia, né, de que os cartórios ganham muito dinheiro, e de fato, para muitos cartórios isso é verdade, mas também existem muitos cartórios que são até deficitários, né, que ele não tem receita suficiente. E aí, nesse caso, o cartorário ele recebe um valor mínimo para garantir uma renda mínima, né, que vem desse fundo que eu falei para você. E aí, no caso, se ele receber se ele receber recurso desse fundo para complementar a renda mínima, também é tributado pelo ISS. Ok? Continuando, parágrafo 8º. Na prestação de serviço a que se refere os subitens 422 e 423, lembra deles? São aqueles lá dos planos de saúde, ok? Serviço de plano de saúde. Então, na prestação de serviço a que se refere os subitens 422 e 423, a base de cálculo é a diferença entre os valores cobrados dos usuários e os repasses efetuados em decorrência dos respectivos planos a hospitais, clínicas, laboratórios de análise, de patologia, de eletricidade médica, ambulatórios, pronto-socorros, casas de saúde e recuperação, bancos de sangue, de pele, de óleo, de sêmen e congêneres, bem como a profissionais autônomos que prestam serviços inscritos em demais subitens do item 4. Item 4 fala de serviço de saúde. Resumindo, parece complicado, mas está dizendo algo muito simples aqui. O plano de saúde, ele cobra dos usuários, não cobra? Cobra, só que ele também tem que pagar o médico, tem que pagar os hospitais. Como é que funciona o plano de saúde? Você vai lá no seu médico que atende pelo plano, o médico não cobra nada de você, mas aí vai pedir inclusive para você assinar um documento, né? E aí ele manda para o plano de saúde. O plano de saúde que vai pagar o seu médico. Então o plano de saúde, nem todo o dinheiro que entra fica com ele. Então ele vai ter direito de descontar aquele valor que ele vai repassar para o médico, que ele vai repassar para o hospital, ok? Ele vai pagar o ISS, então, só sobre a diferença, só sobre o dinheiro que ficar com ele. Então, por exemplo, se num determinado mês você pagou R$1.000 de convênio, e o convênio teve que repassar, porque você foi no médico, você fez exames, ele teve que repassar R$400, só vai pagar ISS sobre os 600, tá? Pode ter mês que o plano de saúde tenha prejuízo, né? Porque tem mês que você fez muitos exames, foi muito no médico. Aí você pagou 1.000 e ele teve 2.000 de despesa. E não vai pagar nada de ISS sobre essa sua receita, sobre esse valor que ele recebeu de você. Ok? Continuando, parágrafo 9º. No serviço de propaganda e publicidade é bem específico. Né? Colocar no serviço de propaganda e publicidade, só coloquei aqui por desencargo de consciência. A base de cálculo compreenderá, primeiro, o preço dos serviços próprios, de concepção, redação, produção, planejamento de campanhas dos sistemas de publicidade, elaboração de desenhos e textos e demais materiais publicitários e sua divulgação por qualquer meio. Então aquilo que, o escritório lá de propaganda e publicidade está cobrando, não sei se o termo nem é escritório, agora me fugiu o termo, né, mas a agência, que a agência de publicidade e propaganda está recebendo pelo serviço próprio que ela presta, vai pagar ISS sobre isso. Vai pagar ISS também sobre o valor das comissões ou honorários relativos à veiculação em geral realizada por ordem e conta do cliente. Então ela vai lá e faz uma veiculação, né? Normalmente a agência de publicidade tem os seus contatos e vai lá e faz veiculação lá na TV, faz veiculação de quer que seja, e há uma comissão que ela recebe disso. Ela vai pagar ISS sobre isso também. Sobre o valor das comissões ou honorários cobrados sobre o preço do serviço relacionados no inciso 1, quando executados por terceiros. E o valor das comissões e dos honorários cobrados sobre a contratação de serviços por ordem e conta do cliente relacionados ao contrato de publicidade e propaganda. Resumindo, a agência de propaganda e publicidade ela vai pagar sobre a receita que ela recebe do serviço que ela mesma faça, ou comissões quando ela contrate alguém para fazer, né? Que como é que funciona? O cliente quer divulgar na determinada mídia, ela vai lá e conversa com a mídia e ela recebe uma comissão daquilo, por ter indicado aquele meio de publicidade, né? Aquele meio de como é que fala? De propaganda, né? Meio de divulgação. Então, sobre essa comissão também vai pagar. Então, ela vai pagar ISS tanto sobre o valor do serviço próprio que ela prestou, como também as comissões que ela recebeu por ter indicado o cliente. O que mais? Também vai cobrar, tem até mais, tudo relacionado a isso. Ó. O preço dos serviços próprios de pesquisa de mercado, promoção de vendas, relações públicas e outros ligados, e o valor das comissões dos honorários cobrados sobre reembolso de despesas decorrentes de pesquisa de mercado, promoção de vendas e por aí vai, tá? Então, resumindo, como eu disse, a agência de publicidade paga ISS sobre o valor dos serviços que ela mesma prestou ou sobre o valor de comissões que ela recebeu aí por indicação de terceiros. Parágrafo 10. Os serviços terceirizados mencionados no parágrafo 9º serão individualizados e inequivocamente demonstrados ao cliente por ordem e conta de quem foram executadas aquelas despesas,
mediante documentação fiscal hábil, sob pena de integrar-se à base de cálculo. Então é o seguinte, ela recebeu lá, sei lá, R$1.000 de comissão, ok? Sobre os R$1.000 ela vai pagar ISS, mas ela tem que ter separado o que é comissão e o que ela repassou para o outro, a mídia, ao prestador de serviço, tá? Então ela recebeu do cliente, sei lá, 10 mil. R$1.000 é a comissão dela e os outros 9 mil ela vai pagar para o cara que vai fazer o serviço. Se a agência de publicidade não tiver separado isso certinho, ela vai acabar pagando ISS sobre os 10 mil. Tem que ficar claro que a comissão dela é só 1.000. Senão ela vai pagar sobre o valor integral. Ok? Muito bem. Chegamos ao final de mais um bloco. Vamos ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima.